Então, olá a todos. Queria falar sobre uma coisa muito impressionante. 30 a 35% da população brasileira sofre de hipertensão arterial. É esse valor mesmo, é assustador. 30 a 35% da população em geral. E esse número aumenta, essa incidência aumenta bastante conforme a gente vai envelhecendo. Acima dos 65 anos, em torno de 60% da população é hipertensa e aumenta ainda mais acima dos 75, 80 anos, chegando até 80%. E o que mais nos chama a atenção é que muitas vezes o paciente nem sabe que tem hipertensão. Veja que desse número altíssimo que a gente falou dos pacientes hipertensos, metade não sabe que é hipertenso. Metade. E essas pessoas estão por aí sofrendo riscos de ter um infarto, um derrame, um AVC e nem vão saber por quê, porque elas desconhecem que elas são hipertensas. E o pior ainda, dessa outra metade que sabe ser hipertensa e está fazendo o tratamento, somente metade consegue alcançar a meta terapêutica, ou seja, consegue controlar de forma efetiva a pressão. Então, por conta desses números serem muito alarmantes, a gente vai fazer alguns vídeos nesse e nos próximos sobre hipertensão para a gente poder discutir um pouquinho. A hipertensão arterial é uma doença caracterizada pelo aumento mantido da pressão arterial acima de 140/90, ou acima de 140 ou acima de 90. Por que mantido? Porque a nossa pressão arterial ela não é um número fixo, ela oscila durante o dia inteiro. Então, idealmente, seria interessante medirmos a pressão em dias diferentes, em horários diferentes, para a gente avaliar a média. Porque a nossa pressão, por exemplo, se estivermos fazendo alguma atividade física ou tá assustado, está com dor, é normal a pressão se elevar um pouco. Da mesma forma que o contrário, se você está sentado, deitado, descansando, é normal que a pressão fique um pouco mais baixa. Então é sempre importante a gente conseguir identificar a média de várias aferições, para a gente conseguir fazer um diagnóstico acertado da hipertensão arterial. Lembrando que a hipertensão arterial muitas vezes está associada a outras alterações funcionais também, como obesidade, colesterol, diabetes, e essas doenças elevam sobremaneira o risco cardiovascular. Infarto do coração, derrame, o acidente vascular cerebral, a doença renal crônica, ou seja, insuficiência renal, morte súbita e insuficiência cardíaca. Veja que uma doença que aparentemente você escuta falar todos os dias e talvez não considere de tão grave, veja como as consequências dela são muito perigosas. E é por isso que a gente precisa ter muita atenção com relação a isso. Muitas vezes nenhum. Por quê? É uma doença silenciosa. Se a gente não procurar por ela, se a gente não aferir a pressão, se a gente não medir a pressão, pode ser que a gente tenha hipertensão e a gente não vai saber. Diferente de quando você tem uma dor na barriga que você corre para o pronto-socorro preocupado, a hipertensão muitas vezes não dá sintoma. Se a gente ficar esperando aquela dor de cabeça forte, aquela tontura para a gente medir nossa pressão, pode ser que a gente tenha perdido anos de hipertensão sem tratamento. É por isso que é recomendado, no mínimo uma vez por ano, passar numa avaliação médica, passar numa avaliação cardiologista para a gente poder fazer essa avaliação e então fazer o diagnóstico de hipertensão caso realmente o paciente tenha.